Olá, boa noite. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mais um momento eu estou aqui que Deus ele veio me concedendo de eu poder estar trazendo mais uma palavra, mais um rápido devocional para vocês nesta noite. Eu quero deixar os meus agradecimentos para todos vocês que estão vendo meus vídeos, que estão me seguindo, que estão gostando, do que eu estou fazendo. Que na verdade não é eu, é o Espírito Santo de Deus, porque eu sou apenas uma ferramenta aqui servindo. Eu estou servindo. Porque Deus ele disse: "Ide pregar o evangelho por todo o mundo", e é isso que eu estou fazendo. Eu prego o evangelho nas redes sociais, eu prego o evangelho na rua, eu prego o evangelho dentro da igreja que eu congrego. E a minha meta aqui é essa, é trazer almas para Jesus, para que sejam salvas. E Jesus ele vem me dando esta graça, ele vem me dando esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos tudo aquilo que ele fez na minha vida e o que ele vem me ensinando, o que eu venho aprendendo. Eu outra hora, alguns anos atrás, eu estava perdido no mundo, estava fazendo tudo que o diabo queria. Estava alegrando o diabo, estava sendo escravo, estava sendo um burro de carga de Satanás. E 15 anos da minha vida eu fiquei sofrendo, 15 anos da minha vida eu fiquei pedindo ajuda a Deus, mas eu não tomava uma posição, eu não tomava uma atitude. Eu fumava, eu usava droga, eu fazia de tudo, eu era do mundo. Mas no dia 17 de junho, Jesus ele me aceitou na presença dele, de lá para cá ele mudou a minha vida. E já vai fazer aproximadamente 4 anos que eu estou na presença de Deus fazendo a obra, firme e forte. Vem as lutas, vem as batalhas, vem, mas Deus está me honrando. E hoje eu quero trazer para você mais um pouco desse amor, mais um pouco da história, mais um pouco do que Deus ele tem para sua vida. Porque a palavra de Deus ela diz que pode se passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se as palavras de Deus não passarão as promessas, não passarão, tudo aquilo que Deus ele tem na nossa vida, a escolha. E se você está vivo de pé hoje é porque você é um escolhido de Deus. Porque quantas pessoas perderam a vida? E eu quero agradecer por cada um de vocês aí que estão dando atenção por este vídeo. Vocês que estão aí, olhe por este vídeo até o final. Não pare no começo, não comece e não pare pela metade, não, porque tudo que Deus começa, Ele termina. Então tudo que você começar na sua vida, você tem que terminar. Principalmente as coisas para o bem. Porque as coisas para o mal, você não deve nem começar e nem terminar. Muito obrigado, meus ouvintes, muito obrigado, meus seguidores. Muito obrigado a todos que estão aí, pais, idosos, crianças, adultos, mulheres, homens, todos. Muito obrigado por esta atenção, por este carinho, porque eu estou aqui com o amor de Cristo diante de vocês, para levar o Evangelho para vocês, porque eu tenho amor pela tua alma, em nome do Senhor Jesus. Eu gosto de dar estudo também, mas a minha vocação é trazer a palavra, a minha vocação é pregar a palavra. A minha vocação é trazer aquilo que Deus ele tem no meu coração para entregar para vocês. E antes de eu começar a minha pregação, eu quero deixar uma palavra que se encontra lá em 2 Coríntios 4:4, que ela diz assim: nos quais os deuses desses séculos veio para cegar o entendimento dos incrédulos, que resplandece a luz do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta aos Coríntios, e ele deixou exortado os deuses desse século, é Satanás, é o demônio, é tudo essas coisas, celular, internet, todas essas coisas que vem roubando o foco das pessoas, que vem tirando a palavra de Deus da mente das pessoas. Esses são os deuses desse século. Mas não deixe este Deus desse século, que para mim não é Deus, que é Satanás, mas ele é referido a deuses, não deixe ele tomar a sua semente, não deixe ele tirar essa semente sua que está sendo lançada hoje. Mas novamente essa semente. Deixa essa semente descer e frutificar para a honra e glória do Senhor. Que esta luz que venha se resplandecer não seja a luz das trevas, mas seja a luz do Espírito Santo de Deus. Deixa a luz do Espírito Santo de Deus brilhar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu prometo ser bem rápido, porque já é a terceira vez que eu tento deixar essa palavra aqui hoje, mas eu fui impedido. Mas eu não desisti, eu estou aqui
E eu vou continuar, eu vou trazer esta palavra de hoje, porque esta palavra de hoje foi Deus que mandou eu trazer. E eu nunca desisto daquilo que Deus mandou fazer. Tudo que Deus mandou fazer, eu faço. Eu vou até o final. Em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero trazer para os irmãos se encontra lá no seu livro de Gênesis, seu capítulo 42, apenas o seu versículo 6, que diz assim: José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Versículo 6, agora eu vou lá para o versículo 21. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu-lhe, dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, não pequeis contra o nosso irmão? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tomou a eles, foi-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Acredito que vocês já tenham ouvido, né, um pouco ou tudo de modo diferente da história de José. José ele vem da descendência de Jacó, Jacó ele vem da descendência de Isaac, Isaac vem da descendência de Abraão. Jacó, José é filho de Jacó. Após Jacó ter tido 10 filhos, nasce José. E desses 10 filhos que Jacó tem, o mais amado é José. Desses 10 filhos de Jacó, José é o mais próximo de seu pai. José é aquele que tem uma promessa na vida dele. Não que os outros não tenham, mas a promessa e a unção que tem na vida de José é única. É uma promessa que ela é única, ela é uma promessa que ela é escolhida. E agora o seu pai ele começa a pegar mais uma afeição por José, pelo seu filho, por ser o seu filho da única mãe, de uma única mãe, por ser o seu filho de uma mulher que ele mais amou. E agora os seus irmãos começam a ter uma certa inveja de José. Os seus irmãos começam a ter um certo recalque, começam a ter uma certa raiva, um certo ódio de José. Porque seu pai amava mais a José do que a todos os seus irmãos juntos. Mas só que José não tem culpa disso. José ele não tem culpa se a linhagem dele faz o seu pai o amar mais. José não tem culpa se a linhagem dele faz ele ter mais unção, faz a promessa ser dele. José não tem culpa disso. E as pessoas que nessa terra, que estão sendo ungidas por Deus, que estão sendo separadas por Deus, que têm um afeto a mais com Deus, não tem culpa disso. Nós pegamos o livro lá em João e nós vemos quando João ele deita no peito de Jesus e o próprio texto vem nos falar que de todos os discípulos, João era o que mais tinha intimidade com Deus. João era o que Deus gostava mais, era de João. Que Deus tinha mais afeto era com João. E era assim com José. Jacó tinha mais afeto com José. Jacó tinha um amor maior por José. E é assim na nossa vida de hoje. Deus ele ama a todos. Deus ele tem a todos por filho. Mas tem uns ou outros ali que é os filhos da promessa. Tem uns ou outros ali que Deus ele tem um afeto a mais, que Deus ele tem uma intimidade a mais, porque a pessoa ela busca, porque a pessoa ela persevera, porque a pessoa ela confia em Deus. E se hoje Deus ele tem um algo a mais com você, é a promessa. Se hoje Deus ele tem um algo a mais com você, é porque ele te escolheu. Porque você não está aqui na face dessa terra à toa. Quantas pessoas perdeu a vida? Quantas pessoas já não estão aqui mais que não era escolhida? Eu acredito comigo que as pessoas que estão vivas hoje, que estão nascendo, é escolhida. Porque Jesus ele vai voltar. E Jesus ele está escolhendo os seus.
Mas você tem que tomar uma decisão, um passo na sua vida, porque se você não tomar, você não vai ser um escolhido, você vai deixar passar essa honra na tua vida. E agora Jacó fala para José, meu filho, pega essas coisas aqui e vai levar para os seus irmãos lá do outro lado da montanha. E quando José está indo, seus irmãos avistam ele de longe e começam a cochichar entre si. Entre todos os seus irmãos começam a falar, lá o sonhador vindo, olha o sonhador vindo, olha lá quem está vindo, o pequeno sonhador. Mas, ô pastor, por que sonhador? Porque eu não falei para você, mas eu vou voltar um pouco agora. Antes de Jacó falar para José e levar esse alimento para seus irmãos, José tinha tido um sonho. José sonhou que toda a sua família ia se prostrar diante dele, que Deus tinha mostrado para José na intimidade com José. E José chega e fala para o seu pai, José chega e fala para seus irmãos, que seus irmãos iam se prostrar diante dele. Seus irmãos começam a dar risada da cara dele e começam agora a odiar ele mais ainda. E é assim na vida nossa, quando nós começa a ter uma promessa de Deus na nossa vida, quando nós começa a cumprir essa promessa na nossa vida, o diabo ele se levanta, ele fica furioso, porque tudo que o diabo quer é ver nós debaixo da terra, tudo que o diabo vê é ver nós arrebentados nesse mundo, tudo que o diabo quer é ver nós servindo ele. E dessa forma ficou os irmãos de José, porque não conseguia aceitar que ele era o escolhido, não conseguia aceitar que a promessa era dele. E agora os seus irmãos começam a tramar contra José, e José chega até seu pai e fala para seu pai, até o seu pai xinga José, até o seu pai repreende José e fala para José, meu filho, mas não é isso, não viaja, para com isso, para com essa ilusão. E agora quando José vai levar aquele alimento para seus irmãos começam a tramar uma casinha para o seu próprio irmão, e pegam o seu irmão e jogam o seu irmão dentro de um poço. E pegam a túnica que seu pai tinha feito para o próprio José, porque nenhum dos irmãos tinha túnica. Aquela túnica era de José, era a única túnica que era feita naquela época. A única história de túnica que tem na Bíblia é de José. Mas o trajeto daquela túnica, a promessa daquela túnica já estava travada. Aquela túnica chegar cheia de sangue lá para o seu pai pensar que ele tinha morrido, fazia parte dos planos de Deus. E quantas pessoas pensam que você morreu? Quantas pessoas pensam que a sua vida já era? Quantas pessoas pensam que você não tem mais jeito? Mas eu vou contar uma coisa para você aqui agora. Deixa eu falar para você. Deus ele vai te levantar. Deus ele vai fazer pessoas se prostrar diante de você. Mas não se prostrar de joelho não, se prostrar e reconhecer que Deus ele é na sua vida e que Deus ele mudou a sua história e que os planos do Senhor estão se cumprindo sobre a sua vida. E agora passa um monte de medianita e aqueles irmãos de José vendem José para aquele povo, para aqueles rapazes, para aqueles mercadores, para aqueles comerciantes. E José é levado para o Egito. E chega lá no Egito. José ele é vendido para o rei do Egito. E agora José começa a morar no palácio. Agora José começa a servir ao rei. Agora José começa a ter intimidade com o rei. Mas aí Satanás não contente, sabe o que Satanás faz? Satanás vai, pega uma outra pessoa e coloca essa outra pessoa como isca na vida de José para fazer José errar, para fazer José pecar. Mas José ele não pecou, José ele não errou. José ele perseverou, José ele falou, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ficar diante de meu Deus? Você é uma mulher casada e aquela mulher ela não se contenta, possuída pelo mal, e aquela mulher comete uma injustiça com José. Aquela mulher manda José para a prisão. E José, um homem hebreu, José é um homem que não tinha nenhuma honra lá no Egito naquela época. Ele não tem palavras, ele não fala nada. E agora José ele é lançado dentro de uma prisão.
E agora eu acredito comigo que José ele começa a se perguntar, mas por que, meu Deus? Por que, Senhor, que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas eu acredito comigo também que José ele não murmurou, que José ele não reclamou. Sabe por quê? Porque deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa quando ela tem o brilho de Deus, a pessoa quando ela tem o brilho do Espírito Santo na vida dela, aonde ela chega, ela é reconhecida como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que tem fé. Mas por que eu tô falando isso para você? Porque José ele foi bater lá dentro daquela cadeia, e lá dentro daquela cadeia, aquele carcereiro parecia que conhecia ele já fazia tempo, e aquele carcereiro entregou tudo lá dentro daquela prisão nas mãos dele e falou que ele ia comandar aquela prisão. Aquele carcereiro falou para ele: José, a partir de hoje, quem está na direção, quem está no comando é você. E é isso que Deus quer fazer. Deus ele quer ficar na sua direção. Deus ele quer ficar no seu comando. Deus ele quer conduzir a sua vida. Para onde você chegar, as pessoas olhem para você e as pessoas te tratem com honra. As pessoas te tratem como uma pessoa do bem, como uma pessoa de luz. E dentro de uma cadeia, Deus mostrou para José que Deus estava com ele. E José perseverou. José ficou 2 anos preso dentro daquela cadeia. Até que um dia um copo-mor e um padeiro-mor estavam junto com José e tiveram um sonho. E contaram o sonho para José e José revelou este sonho. O copeiro-mor voltou para dentro do palácio do rei e se cumpriu o que José falou. O padeiro-mor, infelizmente, ele foi enforcado porque o pecado dele era grave, mas cumpriu o que José se falou. E o que eu quero falar para você nesta noite? Os sonhos que Deus tem na sua vida vai se cumprir porque são sonhos verdadeiros. Ei, você não é só uma pessoa qualquer, não. Você não é só uma pessoa que Deus pegou de escanteio, não. Você é uma pessoa ungida. Você é uma pessoa escolhida por Deus. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você é uma pessoa escolhida, porque Deus ele pode pegar qualquer pessoa, mas ele não quis pegar qualquer pessoa não. Ele quer você, porque você já tem a unção na sua vida. Você só precisa começar a derramar esta unção na sua vida e começar a fazer o bem. Por que Deus ele escolheu Davi? Porque Davi já tinha unção na vida dele. O povo escolheu a Saul, mas Deus escolheu a Davi. O Todo-Poderoso escolheu a Davi. Davi pecou, mas Davi reconheceu. Não existiu rei na face da terra que nem Davi. Davi, ele tirou todas as dívidas daquela época. Davi, ele não ficou devendo a ninguém. Davi, ele foi um ótimo rei, porque Davi, ele era ungido. Davi, ele não era só escolhido. Davi, ele era escolhido e era ungido por Deus. E você é uma pessoa que você é escolhida e você é ungida por Deus. José foi uma pessoa que foi escolhida e foi ungida por Deus. E agora, aquele copeiro-mor, ele chega e o rei ele tem um sonho. E o rei chama todos os sábios, todos os feiticeiros, chama todos daquela época e ninguém consegue desvendar o sonho. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus puro e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E agora aquele rei, ele não consegue desvendar o seu sonho. E de repente aquele copeiro, que lá quando ele saiu da prisão, José falou para ele: ei, se lembra de mim. Não se esquece de mim, não. Quando você subir lá para cima, lá você lembra de mim, você me ajuda, me tira daqui. Ei, sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Nós precisamos lembrar de Deus. Nós precisamos lembrar que tem um Deus lá no céu que nos ajuda. Nós precisamos lembrar que se nós pedir socorro, este Deus vai nos ajudar. Nós precisamos lembrar que se nós pedir socorro verdadeiramente, Deus ele vai nos libertar. E agora aquele rei ele tem esse sonho, e esse rei ele chega até José e fala para José e manda buscar José através do copeiro-mor. O copeiro-mor falou que tinha um lá embaixo que poderia interpretar o sonho dele, que tinha um homem de Deus lá embaixo. E quando José chega na presença do rei, o rei fala: eu fiquei sabendo que você interpreta o sonho.
Olha a humildade de José. José fala: eu não sei nada, mas quem sabe é o Deus que está no céu. Ei, você não sabe nada, eu não sei nada, mas quem sabe é o Deus que está no céu. É Deus que está no céu que sabe os planos, é Deus que está no céu que sabe o caminho, é Deus que está no céu que sabe tudo que Ele vai fazer por você, mas Ele espera você. Você tem que tomar um passo. Eu sempre vou dizer isso. Toma um passo da sua vida. Toma um passo da sua melhora. E agora José ele chega perto daquele rei, interpreta o sonho para aquele rei. Coisa que José nem imaginava, coisa que nem passava pela cabeça de José os planos de Deus. Mas eu acredito que José ele se tornou ali perseverante, fiel na fé, porque ele acreditava no Deus de Isaac, de Israel e de Jacó. E agora o rei ele conta o sonho para José e José ele revela o sonho para o rei. Porque Deus derramou dom na vida de José. Deus usa José. Ei, você é um José. Ei, você é mais que um José. Deus ele derramou dom na sua vida. Deus ele quer te usar. Deus ele quer te guardar. Deus ele quer te abençoar grandemente. E agora o José conta aquele sonho. E para você ver o mais incrível, o mais interessante é que Deus usa o sonho certinho para colocar José na governança daquele império. E agora Deus ele conta o sonho para José interpretar para o rei. E agora José interpreta o sonho para o rei que irá vir 7 anos de abundância, mas também irá vir 7 anos de tristeza, de fome sobre a terra. E agora aquele rei fica desesperado e José fala para aquele rei que aquele rei precisa arrumar alguém sábio, alguém que tem inteligência, alguém que tenha sabedoria para poder ser um bom ajudante naquela terra, para poder ajudar a guardar mantimentos para os 7 anos de seca. E quem que Deus escolhe? Quem que Deus escolhe? Porque foi Deus que escolheu, não foi o rei. Porque Deus tocou no coração do rei aquela hora. Deus escolhe a José. O rei escolhe a José através de Deus. E hoje Deus ele está aqui te escolhendo para você fazer parte desse reinado, para você fazer parte deste palácio. Hoje Deus está aqui te escolhendo para você vir jantar na mesa do rei, para você ser governante junto com o rei, porque Deus ele quer te colocar por cima e não por baixo. Deus ele quer colocar uma coroa na tua cabeça e fazer você erguer. Deus ele quer fazer a luz do Espírito Santo resplandecer na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus. E Deus ele fez essa luz resplandecer na vida de José. E agora José ele vira governador do Egito. Agora José ele vira responsável por tudo ali. O rei, ele tira uma aliança do dedo dele, coloca no dedo do José, e Deus ele quer tirar essa aliança hoje do dedo dele para colocar no teu. E agora José vira governador do Egito e a fome ela começa a se espalhar em torno daquela região. A fome ela chega até Canaã, aonde está Jacó. E de repente José ele reconhece os seus irmãos e agora ele pensa rápido, ele fala, eu não vou judiar dos meus irmãos, mas eu vou fazer os meus irmãos sentir na pele o que eles fizeram comigo. Lembra que eu falei para você lá no começo, que aqueles que te viram no fundo do poço, aqueles que te jogaram no fundo do poço, vai ter que olhar para você e vão ter que se prostrar diante de você, vão ter que reconhecer que existe um Deus na sua vida. E agora aqueles irmãos chegam até o governador do Egito, sem saber que era o próprio José, o próprio irmão seu que estava vivo, e agora aquele povo ele se prostra diante do seu irmão. E o seu irmão de íntima compaixão, ele começa a chorar. Ele sai de perto dos seus irmãos e chora. E é assim que Deus faz. Quando você se humilha na presença de Deus, Deus ele vem de íntima compaixão com você. E Deus ele começa a mudar suas atitudes. Deus ele começa a mudar o teu caminho. Deus ele começa a mudar a tua história. E agora José, ele pega e fala para os seus irmãos que só ia sair dali se trouxesse o mais novo, o Benjamim, o teu filho, o primogenitura, o teu filho, o último filho de Jacó.
o último filho que Jacó também amava muito. E agora José, ele faz tudo pensado, ele faz tudo certo com a direção de Deus. E é assim, meus amados, quando a pessoa ela está na presença de Deus, a pessoa ela faz tudo certo. Quando a pessoa ela está na presença de Deus, a pessoa ela não erra. E agora aqueles irmãos voltam até Canaã e fala para Jacó. E Jacó não quer abrir mão de Benjamim, porque o único amor que sobrou para Jacó é Benjamim. Mas seus irmãos insistem. E quando chega até aquele faraó de novo, quando chega até o governador que é José, José ele se revela e se mostra como teu irmão. E agora todos ficam de cabeça erguida, todos ficam de boca aberta, se perguntando, mas como isso pode acontecer? Mas como isso pode acontecer? Como pode acontecer, Deus? Deus faz acontecer. E da mesma forma que aqueles irmãos se reagiu com José, tem pessoas que vai reagir assim na sua vida, vendo a mudança que Deus fez na sua vida. Mas sabe por que que José ele chegou onde ele chegou? Sabe por que que José ele enfrentou o que ele enfrentou? Sabe por que José ele passou por todas as barreiras? Porque José ele foi temente, José ele acreditou, José ele confiou, José ele esperou e José ele teve um coração bom a todo o momento. E nós precisamos ter um coração bom a todo momento. Nós precisamos clamar, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que o mesmo Deus que agia naquela época é o Deus que age hoje. E agora os seus irmãos se prostram. E chega o seu pai diante de José e não acredita que o teu filho está vivo. E que o teu filho ele é governador do Egito. E tem pessoas que não vão acreditar. O que Deus fez na sua vida? Entregue os seus caminhos para o Senhor. Deixe Jesus trabalhar. Deixe Jesus mudar. Porque é a mesma coisa que Jesus fez na vida de José. Jesus ele vai fazer na sua. Porque a palavra de Deus ela fala que nós iremos fazer obras maiores que a dele. Obras maiores que a dos profetas. Então, deixa Deus trabalhar. Entrega o seu coração para Jesus. E que possa ter entrado no fundo do teu coração essa palavra. Que possa ter completado você. Que possa ter mexido com você. É Deus. Não é o homem. Não é mentira. É Deus. Então, deixa Deus trabalhar. Que Deus ele tem grandes planos na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa rica oportunidade. Né? O diabo ele tentou parar hoje para não fazer esse vídeo, mas eu estou fazendo, tá bom? Que essa palavra possa entrar de encontro com todos vocês, tá? E muito obrigado pela atenção. Me sigam e deixe o seu comentário. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite de sono. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita as tuas vontades, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus.